Oi, meu nome é o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pela Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 244 e vamos ler 3 capítulos hoje. Um é de Jeremias, vamos ler o capítulo 30, e 2 são de Daniel. Vamos ler os capítulos 12 e 13, e depois os versículos 17 a 20, do capítulo 16 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, pra gente poder aparecer pra você todos os dias e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 244, já estamos na metade. Bom, Jeremias tem 52 capítulos e nós estamos no capítulo 30, então já passamos, né? Você sabe, eu não sou muito bom em matemática, mas é isso. E também temos mais só 2 dias, hoje e amanhã, com o nosso amigo Daniel. Temos Daniel 12 e 13 hoje e só um capítulo de Daniel amanhã, o capítulo 14. Então essa é a boa notícia, isso é ótimo. Aliás, pessoal, eu tenho que dizer, hoje, assim como ontem, são 3 leituras incríveis, fenomenais. Então não vamos perder tempo, vai. Dia 244, Jeremias 30, Daniel 12 e 13, Provérbios 16, versículos de 17 a 20. O livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Oráculo de restauração. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias. Assim diz o Senhor: escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que mudarei a sorte de meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a levá-los à terra que dei em posse a seus pais. Palavra do Senhor a Israel e a Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos gritos de pavor, de terror e não de paz. Perguntai e averiguai. Acaso um homem dá à luz? O que vejo? Todos os homens como parturientes, as mãos nas cadeiras, os rostos alterados e pálidos. Ai, aquele dia será grande e sem igual. Hora de angústia para Jacó, mas sairá dela. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo de teu pescoço e romperei as correias. Já não servirão a estrangeiros, servirão ao Senhor seu Deus e a Davi, o rei que lhes nomearei. E tu, servo meu Jacó, não temas, não te assustes, Israel, oráculo do Senhor, pois eu te salvarei do país remoto e tua descendência do desterro. Jacó voltará e descansará, repousará sem alarmes, porque eu estou contigo para salvar-te, oráculo do Senhor. Destruirei todas as nações por onde te dispersei, a ti não destruirei. Eu te corrigirei com medida e não te deixarei impune. Assim diz o Senhor. Tua fratura é incurável, tua ferida está inflamada. Não há remédio para a tua doença, nem cura que feche tua ferida. Teus amantes te esqueceram e já não te buscam, porque o inimigo te derrotou com castigo cruel, pela quantidade de teus crimes, por teus muitos pecados. Por que gritas por tua ferida? Tua chaga é incurável. Pela quantidade de teus crimes, por teus muitos pecados te tratei assim. Os que te devoram serão devorados. Todos os teus inimigos irão para o desterro. Os que te saqueiam serão saqueados. Os que te despojam serão despojados. Eu te devolverei a saúde. Te curarei as feridas, oráculo do Senhor. Chamavam-te abandonada, Sião, por quem ninguém pergunta. Pois assim diz o Senhor. Eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, compadecido de suas moradas. Sobre suas ruínas a cidade será reconstruída. Seu palácio se assentará em seu lugar. Aí ressoarão hinos e barulho de festa. Eu os farei crescer e não minguar. Eu os honrarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como outrora, assembleia estável diante de mim. Castigarei seus opressores, dela sairá seu príncipe, dela nascerá seu chefe, e eu o aproximarei de mim. Senão, quem ousaria aproximar-se de mim?
Vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. Oráculo do Senhor. Atenção! O Senhor desencadeia uma tempestade. Um furacão gira sobre a cabeça dos perversos. O incêndio da ira do Senhor não cede até realizar e cumprir seus desígnios. Ao cabo dos anos, chegareis a compreender isso. O livro de Daniel, capítulo 12. Ressurreição e salvação. Então se levantará Miguel, o arcanjo que se ocupa de teu povo. Serão tempos difíceis, como não houve desde que houve nações até agora. Então o teu povo se salvará, todos os inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha perpétua. Os mestres brilharão como brilha o firmamento, e os que convertem os outros como estrelas perpetuamente. Tu, Daniel, guarda essas palavras e sela o livro até o momento final. Muitos o examinarão e aumentarão seu saber. Eu, Daniel, vi outros homens em pé de ambos os lados do rio, e perguntei ao homem vestido de linho que pairava sobre a água do rio: quando acabarão esses prodígios? O homem vestido de linho que pairava sobre a água do rio levantou ambas as mãos para o céu, e o escutei jurar por aquele que vive eternamente. 1 ano e 2 anos e meio. Quando acabar a dispersão do povo santo, tudo isso se cumprirá. Eu ouvi sem entender e perguntei: Senhor, qual será o resultado? Ele me respondeu: Vai, Daniel. As palavras estão guardadas e seladas até o momento final. Muitos se purificarão, acrisolarão e branquearão. Os perversos continuarão em sua perversidade, sem entender. Os mestres compreenderão. Desde que suprimirem o sacrifício cotidiano e colocarem o ídolo abominável, passarão 1290 dias. Feliz de quem aguardar até que passem 1335 dias. Tu, vai e descansa. Tu te levantarás para receber teu destino no final dos dias. Relatos gregos. Capítulo 13. Susana e Daniel. Vivia na Babilônia um homem chamado Joaquim, casado com Susana, filha de Elcias, mulher muito bela e religiosa. Seus pais eram honrados e haviam educado sua filha segundo a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim junto à sua casa. Como era o mais respeitado de todos, os judeus costumavam reunir-se aí. Naquele ano foram nomeados juízes 2 conselheiros do povo, desses que o Senhor denuncia, dizendo: na Babilônia a maldade brotou dos velhos juízes que passam por guias do povo. Costumavam ir à casa de Joaquim, e os que tinham pleitos a resolver acorriam a eles. Ao meio-dia, quando a gente ia embora, Susana costumava passear pelo jardim com seu marido. Os conselheiros a viam diariamente, quando saía para passear pelo jardim, e se enamoraram dela. Perverteram seu coração e desviaram os olhos para não olhar a Deus nem se lembrar de suas justas leis. Os 2 estavam loucos de paixão por ela, mas não confessavam mutuamente seu tormento, porque lhes dava vergonha admitir que estavam ansiosos para possuí-la. Dia após dia, espreitavam ansiosamente para vê-la. Um dia disseram: vamos para casa, que é hora de comer. E ao sair, se separaram. Mas dando meia volta, encontraram-se outra vez no mesmo lugar. Perguntando um ao outro o motivo, acabaram por confessar mutualmente sua paixão. Então, de acordo, marcaram uma ocasião para encontrá-la sozinha. Um dia, enquanto eles esperavam o momento oportuno, ela saiu como de costume, acompanhada só de 2 criadas, e deu-lhe vontade de banhar-se no jardim, porque fazia muito calor. Aí não havia ninguém, além dos 2 velhos escondidos à espreita. Susana disse às criadas: trazei-me o perfume e os cremes e fechai a porta do jardim enquanto me banho. Elas, cumprindo a ordem, fecharam a porta do jardim e saíram por uma porta lateral para trazer o que lhes fora pedido, sem perceber que os velhos estavam escondidos.
Apenas saíram as criadas, os 2 conselheiros se levantaram, correram até ela e lhe disseram: As portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê, e nós estamos apaixonados por ti. Consente e deita-te conosco. Se te negares, testemunharemos contra ti, dizendo que um jovem estava contigo e que por isso despediste as criadas. Susana deu um gemido e disse: Não tenho saída. Se fizer isso, serei ré de morte. Se não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas prefiro não fazê-lo e cair em vossas mãos, antes que pecar contra Deus. Susana se pôs a gritar, e os conselheiros, por sua vez, também gritaram. Um deles foi correndo e abriu a porta do jardim. Ao ouvir gritos no jardim, os servos foram correndo pela porta lateral para ver o que havia acontecido. E quando os velhos contaram sua história, os criados ficaram envergonhados, porque Susana jamais tinha dado o que falar. No dia seguinte, quando o povo foi à casa do marido Joaquim, foram também os 2 velhos com o propósito criminoso de fazê-la morrer. Na presença do povo, ordenaram: Ide buscar Susana, filha de Eucias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la, e ela foi com seus pais, filhos e parentes. Susana era mulher muito delicada e formosa. Os canalhas mandaram que ela tirasse o véu, a fim de fartar-se, olhando sua beleza. Toda sua família e todos os que a viam choravam. Então os 2 conselheiros se levantaram no meio da assembleia e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, chorando, levantou a vista ao céu, porque seu coração confiava no Senhor. Os conselheiros declararam: Enquanto passeávamos sozinhos pelo jardim, esta saiu com 2 criadas, fechou a porta do jardim e despediu as criadas. Então se aproximou dela um jovem que estava escondido e se deitou com ela. Nós estávamos num canto do jardim e, ao ver esse delito, corremos até eles. Nós os vimos abraçados, mas não pudemos prender o jovem, porque era mais forte do que nós. E abrindo a porta, saiu correndo. Mas agarramos esta e lhe perguntamos quem era o jovem, mas não quis dizer-nos. Damos testemunho disso. Como eram conselheiros do povo e juízes, a assembleia acreditou neles e condenou Susana à morte. Ela disse, gritando: Deus eterno, que vês o escondido, que sabes tudo antes que aconteça, tu sabes que deram falso testemunho contra mim. E agora tenho de morrer, sendo inocente daquilo que sua maldade inventou contra mim. O Senhor a escutou. Enquanto a levavam para executá-la, Deus, com sua santa inspiração, moveu um jovem chamado Daniel, que gritou: Não sou responsável por esse homicídio. Todo o povo se voltou para vê-lo e lhe perguntaram: O que acontece? O que estás dizendo? Ele, em pé no meio deles, respondeu-lhes: Estais loucos, israelitas? Sem discutir a causa nem apurar os fatos, condenais uma israelita. Voltai ao tribunal, porque esses deram falso testemunho contra ela. O povo voltou depressa, e os conselheiros lhe disseram: Vem, senta-te conosco e explica-te, pois Deus te nomeou conselheiro. Daniel lhes disse: Separai-os longe um do outro, pois vou interrogá-los. Separaram-nos. Ele chamou um e lhe disse: Envelhecido em anos e em crimes, agora voltam teus pecados passados. Quando dava sentença injusta, condenando inocentes e absolvendo culpados, contra a ordem do Senhor, não matarás o inocente nem o justo. Agora, já que a viste, dize-me, debaixo de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: Debaixo de uma acácia. Daniel replicou: Tua calúnia se volta contra ti. O anjo de Deus recebeu a sentença divina e vai te partir pelo meio. Afastou-o, mandou trazer o outro e lhe disse: És cananeu e não judeu. A beleza te seduziu e a paixão perverteu teu coração. Fazieis isso com as mulheres israelitas, e elas por medo se deitavam convosco. Mas uma mulher judia não tolerou vossa maldade. Agora dize-me, debaixo de qual árvore os surpreendeste abraçados? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Daniel replicou: Tua calúnia se volta contra ti.
o anjo de Deus aguarda com a espada para te dividir ao meio, e assim acabará convosco. Então toda a assembleia se pôs a gritar, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. Levantaram-se contra os 2 conselheiros, a quem Daniel havia deixado convictos de falso testemunho por sua própria confissão. Segundo a lei de Moisés, aplicaram-lhes a pena que eles haviam tramado contra seu próximo e os executaram. Nesse dia foi salvo uma vida inocente. Eucias, sua mulher, todos os parentes e o marido Joaquim louvaram a Deus, porque sua parente Susana não havia cometido nenhuma ação vergonhosa. E desde esse dia, Daniel gozou de grande prestígio entre o povo. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículos de 17 a 20. Estrada plana é afastar-se do mal. Quem vigia o próprio caminho guarda a sua vida. À frente da ruína caminha a soberba. À frente da queda caminha a presunção. É melhor ser humilde com os pobres do que repartir despojos com os soberbos. Tudo irá bem a quem mede as palavras. Feliz aquele que confia no Senhor. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Somos muito gratos por esse dia. Agradecemos imensamente pela tua palavra, pelas cartas de Jeremias, por essa promessa da ressurreição dos mortos, por essa incrível história da virtude de Susana e da sabedoria de Daniel. Isso tudo nos revela que o Senhor age em todas as coisas, Senhor Deus. Pedimos também, Senhor, que sejamos humildes, pois, como o Senhor nos revelou, à frente da ruína caminha a soberba, e à frente da queda caminha a presunção. Portanto, nos ajude a caminhar humildemente diante de Ti, humildemente em Tua presença e humildemente em Tua vontade. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Nossa, pessoal. Olha essas leituras de hoje. É igual eu disse ontem, né? É sensacional. Não tem como. São incríveis demais. Começamos lá em Jeremias, né? Lemos só um capítulo hoje que foi mais longo que o normal, né? Mas lá Deus pede a Jeremias que escreva algo. Ele diz: escreve num livro todas as palavras que eu te disse, porque chegarão dias em que mudarei a sorte de meu povo, Israel e Judá, e tornarei a levá-los à terra que dei em posse a seus pais. E isso traz tanta esperança. Aliás, esses capítulos 30, 31, 32 e 33, eles trazem esperança em meio à tristeza de Jeremias, o profeta das lamentações, né? Eles meio que são um intervalo nas profecias de tragédia que Jeremias traz. Embora, claro, começa de uma forma bem intensa, por assim dizer. Diz lá: acaso um homem dá à luz? O que vejo? Todos os homens, como parturientes, as mãos nas cadeiras, os rostos alterados e pálidos. Basicamente, eles estão com muito medo e sofrendo, né? Daí ele continua no versículo 8 que... E lembra, Jeremias estava usando um jugo de madeira por um mês já. E daí um falso profeta Ananias tirou o jugo dos ombros de Jeremias e quebrou, dizendo que o jugo seria retirado porque Nabucodonosor seria derrotado. Daí Jeremias falou: ah, tá, você removeu e quebrou o jugo de madeira, mas agora ele será substituído por um de ferro. Porém, nem só de profetizar tragédias vive o profeta Jeremias. No versículo 8, ele diz: naquele dia, quebrarei o jugo de teu pescoço e romperei as correias. Já não servirão a estrangeiros, servirão ao Senhor seu Deus e a Davi, o rei que lhes nomearei. E nossa, cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível demais, porque lembra, Ananias tinha dito 2 anos, mas Jeremias disse que seriam 70 anos. 70 anos se passarão e aí então vocês voltarão. E isso aqui é forte demais, porque o Senhor faz essa promessa, né? Ele diz que permitirá que essas nações desapareçam, permitirá que elas caiam no esquecimento. E assim, pensa um pouco. Quando foi a última vez que eu ouvi uma vez darem esse exemplo? Tipo, quantos amonitas você conhece? Qual foi a última vez que você encontrou um jebuseu em algum lugar? Mas é só dar uma volta por aí que você encontra várias pessoas do povo de Israel. Então, o fato é que o povo de Deus sobreviveu, enquanto praticamente todos os outros povos daquela área não sobreviveram. Porque dentre todos os outros povos da história, o povo de Israel, que como o Senhor disse em outros lugares no Antigo Testamento, não era o maior, nem o mais forte, nem o mais sábio, mas pertencem a ele. E tá lá no versículo 22. Nossa, cara. Versículo 22. Vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Ah, sensacional.
E é por isso que o povo de Israel continua até hoje, porque eles têm a bênção do Senhor. E assim, continuamos a rezar para que nossos amigos que são judeus, reconheçam não apenas o Deus verdadeiro, né, que o Senhor é Deus, Ele somente, e que o amem de todo o coração, mente, alma e força, mas também reconheçam que o Messias veio em Jesus Cristo. E todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus Cristo. E assim, nós rezamos por isso, rezamos para que nossos irmãos e irmãs reconheçam isso. Agora, seguindo em frente, ou indo pro lado, indo pro lado, temos o capítulo 12 de Daniel. E, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o capítulo 13, ele não tem nas Bíblias protestantes, né? Ele faz parte dos deuterocanônicos. Aliás, o capítulo 14 também não. Mas antes de falar do capítulo 13, temos o capítulo 12, que é espetacular, é simplesmente incrível. Começa assim. Então se levantará Miguel, o arcanjo que se ocupa de teu povo. E não sei se você lembra, mas em inglês o nome do arcanjo Miguel é Michael the Archangel. E meu nome é Michael também, então, vocês devem ter reparado que eu sempre fico feliz e gosto de destacar quando ele aparece aqui. Daí continua, dizendo lá que muitos dos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha perpétua. E essa é uma das partes no Antigo Testamento que fala da vida após a morte. Mas não só isso, como também da ressurreição dos mortos. Uma das crenças do cristianismo que vem lá desde os apóstolos é que acreditamos na ressurreição do corpo. E isso é muito importante. Acreditamos que na era final, quando Cristo voltar, todos os que estão mortos ressuscitarão e todos os que estão mortos terão seus corpos de volta. Aqueles que, como diz lá, alguns para a vida eterna, né? E aqueles que escolheram se afastar de Deus terão o que escolheram. E diz lá que se levantarão para a vergonha perpétua. Então, é aquilo, né? Nós estamos todos decidindo, estamos escolhendo entre o céu e o inferno a todo momento. O Senhor deu a todos nós a possibilidade de fazer essa escolha. E eu acho que vale a pena a gente parar e refletir sobre isso. E perguntar, ok, Senhor, o caminho que eu escolhi, o rumo que eu estou levando na minha vida, está me afastando de Ti ou está me levando a Ti? O caminho que eu estou trilhando me levará a ressuscitar para a vida eterna ou para a vergonha perpétua? Esse caminho que eu estou trilhando tem como destino glorificar a Ti pela eternidade? Essa é a grande pergunta. Daí depois, né, do capítulo 13, nossa cara, temos essa longa história dessa moça chamada Susana e da sua virtude, sua retidão e bondade. E, claro, também temos a sabedoria de Daniel, porém, assim, eu acho que é mais importante se destacar aqui a virtude dessa moça, dela não desistindo de fazer o que é certo, dela se recusando a se render e a mentir, porque, cara, nós vemos nas notícias, né, quantos casos acontecem de, igual Daniel disse, ele diz que fazieis isso com as mulheres israelitas e elas por medo se deitavam convosco. Ou seja, eles usavam do medo para se aproveitar delas. E de novo, não porque eram fracas, não porque e isso vale para qualquer pessoa que foi agredida, que não é porque essa pessoa era fraca, é que essa pessoa estava tão assustada, sobrecarregada pelo que estava acontecendo na hora que e vemos muito dessas histórias de homens poderosos que abusam de seu poder de diversas formas diferentes e se aproveitam das mulheres usando o seu poder. É assustadora a quantidade de casos disso que vemos acontecer, né? Então a história desses dois anciãos de Israel, e de novo, isso é em todo lugar, no mundo dos negócios, na igreja, fora da igreja, qualquer pessoa que usa seu poder para basicamente se aproveitar da outra. É sempre a mesma história, e isso acontece desde o mundo antigo até os dias de hoje. E é isso que vemos nessa história aqui, onde, e mesmo que queiramos focar na virtude de Susana e na sabedoria de Daniel, temos que olhar para a perversão, né? Como diz lá, desses dois conselheiros que basicamente, como diz, os conselheiros a viam diariamente quando saía para passear pelo jardim e se enamoraram dela. Perverteram seu coração e desviaram os olhos para não olhar a Deus nem se lembrar de suas justas leis. E é assim que acontece conosco também. Não importa o que, aqui no caso é luxúria, né? Aqui tá falando de pecados sexuais. Mas qualquer coisa que permitimos que domine nosso coração, seja dinheiro, poder, fama, reputação, sexo, todas essas coisas, desviaram os olhos para não olhar a Deus nem se lembrar de suas justas leis. Eles desviaram seu olhar de Deus e olharam apenas para o seu objeto de desejo, né? E isso distorceu seus corações.
Diz que ambos estavam loucos de paixão por ela. Mas assim, eles não estavam loucos de paixão imediatamente, mas foi porque eles de propósito desviaram os olhos para não olhar a Deus nem se lembrar de suas justas leis. E entender isso é muito importante para nós. Logo, logo a gente vai, acho que daqui umas semanas, a gente vai chegar no Evangelho de Mateus e vai ser incrível. E lá vamos ouvir a história de Jesus andando sobre as águas e Pedro andando com ele também. Mas diz lá que quando Pedro viu quão forte era o vento e as ondas, ele começou a ter medo e começou a afundar. E nisso ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o que estava ao redor dele. Ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para o que estava assustando ele, o que queria derrubá-lo, né? E nós podemos acabar fazendo isso também. Podemos tirar nossos olhos de Cristo e olhar para as outras coisas. Podemos sucumbir ao medo e aos desejos do coração. E assim como aconteceu com Pedro, afundar. E foi isso que aconteceu com esses conselheiros, né? Eles se permitiram sucumbir aos desejos distorcidos do coração e afundaram. E uma coisa muito importante de se destacar é que Daniel diz: putz, nossa, eu acho espetacular a oração de Susana. Perdão, eu sei que a gente estava falando de Daniel, mas eu amo a oração que ela faz no versículo 42. Inclusive, eu nem consegui gravar a leitura de primeira inteira, porque eu ficava parando, porque, nossa, cara, é tão forte. Ela diz no versículo 42: Deus eterno, que vês o escondido, que sabes tudo antes que aconteça. Tu sabes que deram falso testemunho contra mim, e agora tenho de morrer, sendo inocente daquilo que sua maldade inventou contra mim. E daí no versículo 44, na nossa tradução, são só 3 palavras. Simplesmente diz lá: o Senhor a escutou. São 4, né? 4 palavras. O Senhor a escutou. Nossa, cara, até arrepia. E sabemos disso, né? Todos nós, quando clamamos ao Senhor, ouvimos isso ontem em Daniel, que desde o momento em que ele começou a rezar, Deus ouviu suas orações. E Deus ouve as suas orações. Agora, você pode ser alguém que está em uma posição como a da Susana, porém onde as coisas não terminaram bem e você foi ferida de uma forma inimaginável. Você pode estar em uma posição como a de Daniel, em que você luta todos os dias por essas pessoas que estão sendo injustiçadas. Você pode estar em uma posição como Jeremias, que dedicou seu coração e sua alma a ajudar as pessoas, porém não é reconhecido e elas só te rejeitam e te rejeitam. Você pode estar em uma posição como a dos 2 conselheiros, onde você olha para o seu coração e diz: Senhor, meu coração está completamente distorcido. Eu desviei meu olhar de ti. Eu afastei o meu coração dos seus ensinamentos. Eu coloquei outras coisas como foco da minha vida e elas me afundaram. Eu não consigo mais enxergar as coisas claramente. E cada um de nós podemos nos encontrar em alguma dessas situações em algum momento de nossas vidas. E pessoal, essa é uma comunidade bem grande de pessoas, então eu acredito que muitas pessoas que estão nessa jornada conosco se encontram ou já se encontraram em alguma dessas situações. Então temos que dizer: ok, Senhor, esse sentimento de vergonha, essas memórias dolorosas, ou talvez até recentemente, aqueles que passaram por situações assim, de abuso, Senhor Deus, levantamos agora essa pessoa que está ouvindo isso em oração. Se alguém se encontra nessa mesma posição de Daniel, onde ela está tentando lutar por essas pessoas, para ajudá-las nessa situação, nós a levantamos diante de Ti, Senhor. Se você é alguém que está na posição de Jeremias, tentando amar bem as pessoas ao seu redor, mas sendo rejeitado, sendo afastado e sentindo que quanto mais você ama, mais isolado você fica, então, Senhor, nós levantamos essa pessoa diante de Ti. E, Senhor, aquelas pessoas, aqueles de nós cujos corações estão distorcidos porque entregaram seus corações ao dinheiro, à ganância, à luxúria, à vingança, ao rancor, a qualquer coisa além de Ti, Senhor Deus. Por favor, nós os levantamos a Ti também, porque Tu amas a todos nós e desejas que venhamos a Te conhecer e a sermos Teus. Senhor Deus, que dissestes: eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Nos ajude a ser Teu povo. Meus amigos, eu não chamo vocês de amigos normalmente, mas vocês são. Eu estou rezando por vocês. Por favor, rezem por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.